Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e eu quero agradecer a Deus nesse momento por tudo que Ele tem feito por nós. Quero convidar você que está nos acompanhando através desse canal para juntos nós orar ao nosso Deus, dizendo: soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse programa estar indo ao ar mais uma vez. Obrigado, Pai, por a minha vida, por a vida dos meus familiares. Obrigado por cada ouvinte que está aí, Pai, participando desse programa, que está ouvindo esse programa através deste canal. Obrigado, Jesus, por tudo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amados, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 6, que diz: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados, é uma palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado nesta manhã. E eu quero dizer para você: Deus, Ele não te vê como o homem tem visto você. Deus, Ele tem te enxergado diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem rejeitado aqueles que têm se apresentado, que têm tentado passar por cima dos menos favorecidos, querendo um lugar de príncipe. Mas o Senhor, Ele já tem os seus escolhidos. Aleluia. Nós vimos aqui no capítulo 16 que o Senhor diz a Samuel: até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei até Jessé, o belemita. Porque dentre os seus filhos lhe provém de um rei. E o mais interessante que eu acho é que o Senhor sabia que o seu escolhido não estava lá, estava trabalhando no campo, cuidando das ovelhas. Mas mesmo assim, Ele manda Samuel ir até a casa de Jessé. E a Bíblia diz, no versículo 6, que sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel ali, ele não conhecia o coração de Eliabe. Ele só estava vendo a aparência de Eliabe. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Isso quer dizer que Eliabe era um homem bonito, um homem alto, de boa estatura, muito vistoso. Mas nem por isso o Senhor o escolheu. Aleluia. E o Senhor diz a Samuel: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor vê o coração, o que está dentro do coração, algo que ninguém consegue enxergar. Homem nenhum consegue enxergar o que está dentro do teu coração, mas o Senhor sim, Ele consegue enxergar o que está lá dentro, no teu íntimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, Samuel então naquele momento, Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel.
o qual disse: Samuel, nem a este escolheu o Senhor? É claro. Sabe por quê? Porque o Senhor não escolhe os capacitados. Não. O Senhor, Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E Davi, ele não era capacitado. Davi, ele estava lá no campo, pastoreando as suas ovelhas, pastoreando aquelas ovelhas lá no campo, lutando para que os ursos, para que os leões não devorassem as ovelhas. E o Senhor estava ali com Davi, estava vendo o que ele estava fazendo para defender aquelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jessé fez passar Samar. Porém, Samuel disse: tão pouco a este escolheu o Senhor? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Aleluia. E o Senhor sabia. O Senhor sabia que o seu escolhido não estava ali. Mas o Senhor permitiu que passasse todos eles. O Senhor permitiu. Aleluia. Que passasse todos os filhos de Jessé. E o Senhor não quis que Samuel ungisse nenhum deles, porque o seu escolhido, ele sabia onde estava. Ele conhecia o seu coração. Aleluia. E assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, nem sem que ele venha. Aleluia. Você está entendendo? Que ninguém vai tomar o seu lugar. Ninguém, nenhum dos irmãos de Davi tomou o seu lugar. Samuel disse: não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Porque quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus determina que é aquele, é aquele. Ninguém vai tomar o teu lugar. Não tenha pressa. Não passe na frente de Deus. Não queira fazer o que é para Deus fazer. Espera o tempo de Deus. Davi estava ali, ele não estava nem preocupado com posição, com lugar, com liderança. Jessé estava trabalhando, simplesmente cuidando das ovelhas, para que os ursos não o devorassem, para que os leões não o devorassem. E o Senhor estava ali com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E a Bíblia diz que Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levante e unge, pois é ele. Louvado seja o nome do Senhor. Este
é Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O Senhor está dizendo que ninguém, não precisa tu se preocupar, porque o que é teu, o que Deus escolheu para ti, ninguém vai tomar. Não te preocupas, só fica no teu lugar, só faz o que Ele manda, só recanta, só louva, só exalta, só engrandece o nome do Senhor, porque Ele é Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele manda Samuel ungir a Davi como rei por causa de Davi, assim como por Samuel. E Saul não sabia que Samuel, aleluia, já havia ungido Davi como seu sucessor. Como o sucessor dele. Saul não sabia ainda que Samuel já tinha ungido Davi como sucessor de Saul. Muitos anos se passaram antes que Davi realmente se tornasse rei. 1 Samuel 16, 6 ao 13, nós vimos essa mensagem, essa palavra. E por que Deus escolheu Davi? Por que será que entre tantos outros, Deus escolheu Davi? Passaram os irmãos de Davi, todos bonitos, de boas estaturas, mas Deus o rejeitou. E por que será que Deus escolheu Davi, que estava apacentando as ovelhas lá no campo? Aleluia! Deus escolheu Davi, amados, sabe por quê? Porque o coração de Davi, aleluia, era segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi porque Deus olha para o coração e não para a aparência, como nós já vimos. Deus não olha a aparência física. 1 Samuel 16, 7. Davi foi o mais famoso rei de Israel e descrito em 1 Samuel 13, 14 como homem segundo o coração de Deus. Aleluia. É interessante notar que quando Samuel foi até a casa de Jessé para identificar o escolhido de Deus como o próximo rei de Israel, Davi era o único que estava fora de casa. Era o único que estava ali trabalhando, apacentando as ovelhas. Aleluia. E você sabe por que Davi foi escolhido? Porque Davi tinha algumas qualidades, características que fizeram com que fosse escolhido por Deus para liderar o povo. Deus, ele capacitou Davi lá naquele campo. Quando vinha um leão, e ele defendia as ovelhas. Quando vinha um urso, ele defendia as ovelhas daquele urso. Era ali que o Senhor estava capacitando Davi. Jesus capacitou. Antes mesmo de escolher, ele já estava ali capacitando. Aleluia. Antes mesmo de Davi ser ungido, Deus já tinha capacitado ele para cuidar ali do seu povo, para liderar aquele povo. Aleluia. Quando a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, é porque Davi demonstrava respeito pela autoridade estabelecida por Deus. Pois mesmo quando teve a oportunidade de matar Saul, que era o seu inimigo, e estava determinado a matá-lo, não fez isso. Davi tinha desejo de aprender e se sujeitar à vontade de Deus.
Por isso que ele foi escolhido, porque Deus conhecia o seu coração. Davi era verdadeiro, adorador e tinha um coração grato a Deus. Davi possuía uma fé absoluta em Deus. Aleluia. Ele era responsável. Tinha um profundo amor pela lei de Deus. Por isso que ele foi escolhido. Porque Deus já conhecia o seu coração, já conhecia a sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Revelava coragem, valentia e não tinha medo de enfrentar gigantes e participar em guerra. Sabe por quê? Porque Deus quem o capacitou. Foi Deus que fez tudo na vida de Davi. Aleluia! Foi Deus que trabalhou na vida de Davi. Ele era um homem de integridade. Tinha temor a Deus. E é importante que você saiba que essas eram as qualidades de Davi, mas também é importante que você saiba que ele não foi perfeito. Ele tinha também as suas imperfeições. E ao longo da sua vida, teve algumas atitudes que demonstraram algumas falhas no seu caráter. Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz: portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se nós for vermos a história de Davi, nós vamos ver que Davi teve suas falhas. Teve um comportamento, muitas vezes a qual desagradava a Deus. Mas ele, com certeza, ele corria aos pés do Senhor, tinha temor a Deus, pedia perdão por as suas falhas, por os seus pecados, e servia ao Senhor com alegria. Nós vimos muito nos Salmos os cânticos de Davi, os agradecimentos que ele fazia a Deus. É por isso que ele foi escolhido por Deus, não por sua aparência, mas por o que existia dentro do seu coração. Se Deus escolhesse alguém por aparência, jamais eu estaria aqui. Eu passei um processo que eu nunca esqueci. Certa vez eu fui a um congresso. E lá naquele congresso, os dirigentes daquele congresso me conheciam. E eu cheguei com meu filho, sentei, ele estava dormindo, eu sentei no banco. Eu com a minha simplicidade, minhas vestes simples, meu cabelo amarrado. E uma senhora estava sentada ali perto de mim e olhou meio assim, com um olhar de desprezo para mim. Por causa das minhas vestes, da minha sapatilha, não estava ali no congresso com sapato altos, com uma roupa muito elegante, não estava ali com o cabelo pranchado, mas estava ali com meus cabelinhos amarrados, com a minha simplicidade. E o meu filho estava dormindo e eu coloquei ele no banco com a cabeça dele na minha perna. Quando de repente, e aquela mulher sempre olhando para trás, olhando para aquele jeito que eu cheguei no congresso, o meu filho dormindo e ele deitado ali na minha perna. Quando de repente, um dos dirigentes ali daquele congresso chama: eu quero convidar a irmã Damiana para nos trazer uma palavra. E aquela mulher, quando eu me levanto, ela fica espantada. Eu acho que ela não entendeu nada do que estava acontecendo. E eu fui ali na frente, peguei o microfone, pela misericórdia de Deus. E Deus
começou a me usar de uma forma grande, de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, a qual só Ele sabe usar. E começou a colocar palavras na minha boca que eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E Deus começou a falar através da minha boca. E eu terminei de entregar a mensagem a qual Deus queria que eu entregasse. Voltei para o meu lugar, sentei na cadeira onde eu estava com meu filho, e aquela mulher já me olhou de forma diferente. Aquela mulher já agiu comigo de forma diferente. Ela olhou para mim e disse: quer que eu vá buscar um copo de água para a senhora? Eu disse: não, obrigado, muito obrigado. Se a senhora quiser, eu vou buscar um copo d'água para a senhora. Eu disse: não, moça, muito obrigado. Sentei, fiquei lá assistindo o congresso. Quando terminou aquele congresso, aquela mulher me abraçou de uma forma, um abraço muito forte, como que quisesse falar alguma coisa para mim. E ela disse: eu não te conheço, tu não me conheces, mas Deus usou a tua boca neste lugar para falar comigo algo que só eu sabia. Deus usou a sua boca, você é um vaso. Deus usou a sua boca para falar comigo neste congresso. Eu sou novata na cidade. Você não me conhece, não sabe a minha vida. Eu não sei quem é você, mas eu sei que Deus te usou grandemente nesse congresso para falar comigo. Muito obrigado. E eu disse: toda a honra, toda a glória é para o meu Senhor. Porque é Ele, é por Ele, tudo é dele. Tudo, amado, que eu faço neste lugar é Jesus. É para Jesus toda a honra e toda a glória. Tudo que eu faço é para Ele. Porque foi Ele que me escolheu, como a minha irmã diz, no ventre da minha mãe, para fazer uma grande obra aqui na terra. Porque Ele não vê a aparência. Se Ele visse a minha aparência, olhasse para o que está fora, Ele não teria me escolhido. Porque eu sou tão simples. É a minha simplicidade. Ele me usa assim na minha simplicidade. E eu agradeço a Ele por tudo isso. Por tudo que Ele faz por mim. E o que sai da minha boca é porque Ele coloca na minha boca. É porque Ele fala através da minha boca. E então só tenho que agradecer nesta manhã a Ele. Assim como eu agradeci naquele congresso. Dizendo: obrigado, Jesus. Porque o Senhor não olha a aparência. Obrigado. Porque o Senhor me escolheu para ser um vaso para falar com esta mulher, a qual ela estava precisando ouvir uma palavra da sua parte. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, aquela mulher me olhou de forma diferente, me abraçou de forma diferente, porque ela viu que quando o Senhor quer usar, Ele não olha a aparência. Quando Deus quer usar, basta estar com o coração rei de canta. Basta estar ligado com os céus para que Deus faça grandes coisas na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais uma manhã, por tudo que o Senhor tem falado neste lugar. Obrigado porque o Senhor é lindo, é maravilhoso. O Senhor tem nos escolhido. O Senhor não tem olhado a nossa aparência, mas tem olhado o que está aqui dentro de nós. Obrigado, Senhor, por a vida de cada ouvinte desse programa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.